Então, agora sim, oficialmente, boa noite para vocês. Estamos iniciando aí nossa live pela Atol Soluções Contábeis, essa live aí que a gente vai tratar do marco regulatório trabalhista. Vamos falar um pouquinho dessa novidade que surgiu no final do ano passado, estamos aí em janeiro já de 2022, já chegando na metade de janeiro de 2022, já caminhando para o meio do mês, passa rápido, né? Daqui a pouco já é 2023. E tivemos essa novidade finalzinho do ano passado, e a gente vai abordar, né, trouxemos para abordar aqui nessa live de hoje um pouquinho sobre isso, tá? Antes da gente efetivamente falar aqui do nosso tema, rapidamente fazer aquela apresentação. Maria José já está acostumada aí conosco, mas Jaqueline chegando agora, aparecendo aí também Thalita. Boa noite, Thalita, seja bem-vinda à nossa live. Me apresentando um pouquinho aí, meu nome é Leandro Eulálio, sou contador, administrador também, especialista em administração de recursos humanos, empresário do setor contábil, palestrante e consultor, sempre com foco no departamento pessoal. A gente sabe que a contabilidade é extremamente ampla, mas escolhi ali, digamos assim, o departamento pessoal como área de paixão e a área que a gente tem um foco maior, né? Professor também aí atuando em algumas instituições de ensino, faculdades e cursos, né? Cursos livres aí, diversas instituições que nos convidam aí para dar palestra, para dar curso. A gente vai com o maior prazer, inclusive vocês tendo interesse também, a gente faz os treinamentos em company. Temos aí já eu vou ter que mudar aí, né? Está aí sempre 10 anos. Já passou dos 10, já tem bastante tempo. Né? Mas a gente deixa 10 para achar que a gente é novo, né? Porque senão fica achando, vai querer ver a descobrir idade e tal, mas já tem bem mais do que 10. Mas a gente tem aí já uma caminhada razoável e considerável aí no departamento pessoal, na contabilidade como um todo. Deixo aqui para vocês sempre os meus contatos. Qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição de vocês no e-mail. Também a gente sempre solicita, né, que sigam a gente lá no Instagram. Instagram é @contadorleandroeulálio. Interessante também vocês seguirem o nosso Instagram, porque lá a gente publica, a gente posta, né, sempre que tem alguma novidade, seja curso, seja novidade de legislação, qualquer coisa nova que saia, a gente sempre posta lá no Instagram. Então, vocês vão ficar muito bem informados lá no nosso Instagram. Também estamos no LinkedIn. Então, pode nos seguir aí nas redes sociais, que será sempre um prazer receber vocês. Serão sempre muito bem-vindos aí em nossas redes. O e-mail sempre fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, seja do tema aqui da live ou qualquer outro tema que surja. Podem mandar e-mail que a gente tem o maior prazer também em responder. Lá pelo Instagram também, podem mandar lá no direct que na medida do possível a gente responde, que a correria do dia a dia é grande, bastante afazeres. Para quem efetivamente trabalha na área, a gente sabe que é muita correria, muita coisa a fazer, então, na medida do possível, a gente não deixa ninguém sem resposta. Falando um pouquinho aqui também dos nossos próximos cursos. Vou falar nossos, porque vou falar dos cursos da Atol como tudo, não necessariamente dos meus cursos. Esse especificamente que está aí na tela é meu. Dia 15 de janeiro, próximo sábado, estaremos falando aí de essa grande novidade também, que é a nova fase do E-Social, né? Segurança e saúde no trabalho. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá que ainda dá tempo. Até amanhã à noite. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Até amanhã à noite, ainda dá tempo de vocês se inscreverem para participar desse curso aí com a gente. No dia 15 de janeiro, estaremos de 9 horas da manhã às 14 horas, tratando dessa nova fase aí do E-Social. Tenho certeza que quem tiver a oportunidade de participar terá aí bastante informações a respeito do tema. Vou dividir esse curso com Henrique Azevedo. Eu já me apresentei, vou falar um pouquinho aqui do Henrique. É um técnico de segurança do trabalho aí com mais de 10 anos também de experiência, também professor, e
grande especialista aí nessa área de segurança do trabalho, vai estar dividindo comigo este curso no sábado, né? Então, a gente vai com foco sempre voltado para os profissionais de RH, departamento pessoal, contabilidade, ou seja, um curso mais prático, no sentido de profissionais que vão atuar diretamente no departamento pessoal, no RH, e não necessariamente com foco para técnica e segurança de trabalho ou para engenheiro. Então, nosso foco vai ser sempre voltado para os profissionais da nossa área. Tá? É um curso muito importante, porque a exigência já começou, já passou, né? já iniciou aí essa exigência. Boa noite. Desde o dia 10 de janeiro, né? Os grupos 1, 2 e 3, né? O 1 já está enviando desde 2021, o 2 e 3 entraram agora aí, dia 10 de janeiro, falta aí o pessoal do grupo 4, mas digamos assim que a grande a maior parte das empresas começaram a enviar as informações ou passam a ter a obrigação de enviar agora a partir de janeiro, porque, na verdade, salvo algum evento de acidente de trabalho, alguma coisa, o pessoal ainda não enviou efetivamente. Os envios, salvo eventos extraordinários, envios vão ser aí em fevereiro. Está todo mundo correndo atrás aí do tempo para poder se organizar e conseguir dar conta. Então, nesse curso, a gente vai discutir isso com vocês, trazer todas as informações necessárias para que o departamento pessoal, contabilidade, RH, para que os gestores possam ficar bem informados do que é essa nova fase e a importância de se cumprir essa nova fase. Também temos aqui a nossa agenda já de fevereiro. Fevereiro a gente vai ter poucos cursos, porque a gente sabe que, apesar que pelo Brasil afora não vai ter carnaval, mas as pessoas também não querem fazer curso lá no final de semana, que seria o carnaval. Então, ninguém vai querer estudar, então a gente vai ter poucos cursos aí em fevereiro. Pode ser que surja mais alguns, mas esses dois aí já estão certos, tá? Dia 12 de fevereiro, para quem é da área fiscal, contábil, aí a gente tem o ICMS, a gente pede que vocês compartilhem com os contatos de vocês, que vocês saibam, né, que vai ser importante participar desse curso aí. ICMS, antecipação para as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, vai ser com o Gilberto Rodrigues. Já já vai estar sendo divulgado aí nas redes sociais da Atol, nas minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Vocês vão receber por e-mail. Já já a gente vai estar divulgando isso aí. Ele também vai estar no nosso site. Em breve vocês vão receber link para poder fazer inscrição nesses dois cursos. E no dia 19 de fevereiro, o tradicional curso Imposto de Renda Pessoa Física, que a gente já tem aí já há anos que a gente oferece esse curso sempre início do ano, formando as pessoas aí para conseguirem fazer, seja a sua declaração ou fazer declaração para terceiros, né? Se oferecer no mercado para fazer declaração do imposto de renda. Então, você também que tem interesse em iniciar, né, fazendo declaração de imposto de renda, está aí o nosso curso. E para você que quer fazer só a sua declaração, mas tem dúvidas, precisa tirar alguma dúvida, precisa esclarecer algum ponto, nosso curso também está aí à disposição de vocês, para que vocês possam ficar craques aí. Esse curso com o professor Ronaldo, grande mestre Ronaldo, vai estar ministrando esse curso, então, dia 19 de fevereiro. Esses cursos são os nossos próximos aí. Dia 15, então, quarta fase aí do E-Social, dia 12 de fevereiro, ICMS, antecipação para as empresas optantes pelo regime de Simples Nacional, 19 de fevereiro, imposto de renda, provavelmente deve aparecer mais alguma coisinha aí para fevereiro, e a gente vai comunicando a vocês, porque a gente já tem programado e já certo, são esses aí, essa é a nossa agenda de cursos, ok? Então, teremos o maior prazer em receber vocês em qualquer um desses cursos, e, se possível, em todos. Podem fazer inscrição em todos os cursos aí. Lembrando que ex-aluno sempre tem desconto. Então, se você fez inscrição para sábado, primeira vez que faz curso com a gente, vai fazer agora sábado do E-Social, se inscrevendo para o curso de ICMS, por exemplo, você tem desconto. Se inscrevendo para o curso do Imposto de Renda, você tem desconto. Sempre que um ex-aluno se inscreve, ele tem desconto no curso seguinte, beleza? Podem acessar lá nosso site para se inscreverem, vai ser um maior prazer receber vocês. E agora vamos diretamente aqui ao tema da noite, né? Ao tema aqui desse nosso encontro,
que é o Marco Regulatório Trabalhista Infralegal, né? A gente trazendo esse nome grande, né? Um nome bem grande, aí a gente fica sempre... o nome, só o nome já assusta, né? Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Quem abriu aquelas páginas de notícias contábeis, Instagram, as páginas de notícias mesmo, né, jornais aí, televisão, lá em novembro, que não estava por dentro disso, escutou isso aqui e já assustou, porque o nome Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Meu Deus do céu, o que é isso? Um negócio com um nome tão grande deve dar dor de cabeça para quem trabalha no DP, no RH, para quem é gerente de empresa, para quem é gestor, para quem é empresário. E aí a gente vai, então, trabalhar, vamos falar um pouquinho para vocês o que vem a ser esse Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. E a gente já vai começar falando até pelo nome, né? O que vem a ser esse nome. Primeiro, rapidinho aqui para vocês, a vigência, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, ele é formado por duas legislações básicas, que é o decreto e a portaria, ambos com vigência 30 dias após a publicação. E os dois são de novembro. Então, hoje, em janeiro, os dois já estão vigentes. Eles começaram a sua vigência efetivamente em dezembro, com exceção na parte que fala lá do Programa de Alimentação do Trabalhador, que vai ter uma vigência em 18 meses, porque são algumas mudanças mais substanciais, algumas mudanças um pouco mais impactantes, e aí então se deu esse prazo de 18 meses para que essas mudanças possam começar a valer, podemos dizer assim, para ter sua vigência efetiva. Tá? Então, Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Basicamente, ele é formado por essas duas legislações. Decreto 10.854/21, que é de 2021, e portaria número 671/21. Tá? Lá na plataforma que vocês se inscreveram, eu já disponibilizei esses slides e essas duas legislações, tanto o decreto quanto a portaria. Mas, de qualquer forma, ao final dessa live aqui, eu vou mandar no e-mail de vocês também os slides e o decreto e a portaria. Por quê? Vejam bem, primeiro que eu não pretendo tomar muito tempo de vocês aqui na quinta-feira à noite. E segundo que o decreto, o 10.854, ele tem 182 artigos. E a portaria tem 398 artigos. Então, já deu para vocês perceberem que a gente não vai aqui passar artigo por artigo, porque a gente ia ficar aqui até amanhã lendo artigo, discutindo artigo. Então, nós vamos abordar os principais pontos, ou digamos aqueles que vão impactar mais diretamente a vida do trabalhador ou do profissional ali de departamento pessoal, recursos humanos, contador, o empresário, o gestor. Tá? Então, por que vamos disponibilizar para vocês? Para que vocês possam depois fazer a leitura dos artigos, fazer a leitura do decreto na íntegra, dos 182 artigos e os 398 da portaria. Quando vocês começam a ler a portaria, vocês vão ver que muito do que está na portaria já está no artigo. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho que o grande objetivo do marco regulatório é simplificar, tá? Desburocratizar. E aí, realmente, ele simplificou muita coisa, a gente vai debater aqui nessa noite, mas quando você pega uma portaria falando a mesma coisa que está no decreto, já vê que, como sempre, não ficou 100%, né? O objetivo é simplificar, desburocratizar, e se ele tem um decreto com 182 artigos, e aí você vai na portaria, tem artigos que são os mesmos que estão lá no decreto. Enfim, mas o grande objetivo é esse. O marco regulatório, então, ele é formado por essas duas legislações. Decreto 10.854/21, portaria 671/2021. Falando o que vem a ser isso, o que é esse marco regulatório, eu posso dizer para vocês que ele é o quê? Um conjunto, né, de decretos, portarias e instruções normativas que são emitidos aí pelo governo federal. Qual o objetivo desse marco regulatório? Auxiliar na interpretação da legislação, simplificando o quê? Todo esse arcabouço jurídico, né, que a gente tem no nosso país, atualizando essa legislação aos novos tempos, à nossa realidade, à tecnologia atual. A gente está em 2022, a CLT é de 1940 e tantos, a gente tem lei de 1960, lá do DSR 1960, vai de transporte, então são leis antigas.
né? E que necessitam, que carecem aí de uma atualização. E aí o grande, digamos assim, movimento que foi feito é esse marco regulatório. E essas leis, eles chamam de leis dispersas, né? Ou seja, você tem uma lei falando de, na verdade, você tinha acho que 14 leis falando de carteira de trabalho, então só carteira de trabalho você tinha 14 leis diferentes falando de carteira de trabalho. Aí você vai fazer admissão, você tem CLT, tem portaria, tem instrução normativa, ou seja, você tem que ler no mínimo 6 legislações só para você fazer uma admissão. Aí você tinha, né, que não existe mais, mas você tinha lá o CAGED, aí tinha que a legislação do CAGED. Então, o grande objetivo o grande objetivo é juntar todas essas legislações em um único ambiente. Até pegando o gancho aqui, quando a gente fala do e-social, o que é o e-social? Sou eu juntar várias obrigações que eu tinha que entregar para o governo em uma plataforma. O marco regulatório, fazendo aqui uma analogia, ele junta várias legislações que estavam espalhadas em vários locais diferentes, em vários artigos, portarias, instruções normativas diferentes, junta tudo isso e coloca dentro desse decreto ou dentro dessa portaria. E aí tem o que eles chamam de uma revisão permanente, que é aí que eu acho que é o grande a grande coisa interessante aqui, porque vai haver, ou existe essa promessa, né, de que vai haver essa revisão a cada 2 anos. Então, já é uma coisa legal, porque a gente tem legislações, como eu falei com vocês, de 1940, 1960, 1980, e não há revisão. E aí existe, dentro do marco regulatório, essa determinação de que haja uma revisão permanente a cada 2 anos dessa legislação. Porque o infralegal, né? O que vem a ser esse infralegal? O infralegal quer dizer que ele está em posição inferior a uma lei na disposição hierárquica jurídica, tá? Não sou advogado, algum advogado que estiver nos assistindo aí nos perdoe por alguma questão jurídica, mas o infralegal, a gente vai aqui tentar esclarecer também para quem não é da área jurídica, o infralegal ele quer dizer isso, tá? Ele está em uma posição inferior a uma lei, na disposição lá hierárquica, tá? No âmbito jurídico, ele é inferior às leis já estabelecidas. A gente tem CLT, a gente tem outros decretos, então, infralegal quer dizer que isso aqui, então, ele está abaixo, que ele está inferior, num patamar inferior às outras leis. Então, de cara aqui, a gente já consegue definir que essas normas infralegais, elas não podem restringir ou criar nada além ou aquém do que já existe. Então, ela não cria nada novo, ela não traz nenhuma, vamos assim dizer, ela não traz nenhuma norma nova. Ela regulamenta algumas normas que já existiam e que a gente tinha algumas dificuldades, algumas normas que careciam de uma regulamentação. O que é uma regulamentação? De um esclarecimento um pouco maior de como aquela lei deveria ser aplicada. Então, o que o governo fez? Ele reuniu em um único decreto mais de 1.000 normas. É exatamente isso. São mais de 1.000 normas. Ele pegou essas 1.000 normas, deu uma remodelada nessas 1.000 normas e transformou nesse decreto com 182 artigos e a portaria com 398. Então, se a gente for focar só no decreto, ele pegou mais de 1.000 normas e jogou dentro de um decreto em 182 artigos. E aí teve muita coisa que foi, sim, revogada. Teve muita coisa que deixou, sim, de existir. Por quê? É coisa que já estava aí ultrapassada. Tá? Mas a gente fala aqui que não houve exclusão de direito do trabalhador, tá? Não foi tirado nenhum direito do trabalhador, nenhuma lei que dava direito ao trabalhador foi excluída, tá? Mas foram normas aí que já estavam obsoletas. Vou falar uma para vocês. Legislação que tratava da emissão de carteira de trabalho, extremamente obsoleta, porque não existe mais carteira de trabalho desde o ano de 2019, com a lei da liberdade econômica, que criou lá a carteira de trabalho digital. Então, você tinha ainda, acho que 14 ou 15 legislações falando de carteira de trabalho, sendo que não existe carteira de trabalho. Então, só ali o governo foi lá e cortou 14 legislações, não existe mais. Então, o que eu tenho agora de carteira de trabalho? Que está dentro do decreto.
né? A gente vai ver lá nos nossos slides aí. Então, tudo que eu tenho agora falando de carteira de trabalho está aqui dentro desse marco regulatório. O que tinha lá, as outras 14 legislações, acabou, não existe mais. Revogou aquilo tudo porque é obsoleto, não existe mais essa carteira de trabalho física, exceto em situações que a gente vai ver na hora que a gente chegar lá no slide, que trabalho análogo à escravidão ou alguma empresa que ainda não esteja obrigada ao e-social, mas que também já é uma coisa que já está ali, já chegando a 100% das empresas, então daqui a pouquinho realmente carteira de trabalho já realmente não vai existir, exceto nessa situação que a lei fala lá, que é o trabalho análogo à escravidão. Então, o marco trabalhista, regulatório trabalhista, ele visa, então, dar segurança jurídica, tá? Ao proibir, por exemplo, a edição de atos normativos autônomos, no caso de matéria que já está disciplinada por uma lei, né? Então, a gente tem muito no Brasil o seguinte, sai uma lei, e aí você pega lá um órgão como o Ministério do Trabalho e vai lá e cria uma legislação à parte, né? Ele pega a lei, lê, entende da forma dele e cria ali uma legislação e entrega para a gente. E aí a gente começa na insegurança jurídica. Por quê? Eu tenho a legislação, mas eu tenho lá, de repente, uma portaria, eu tenho uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, eu tenho uma notificação lá do Ministério do Trabalho falando algo, às vezes, até diferente da legislação. E aí a gente fica assim, o que eu sigo agora? A lei ou eu sigo o que o Ministério do Trabalho está falando? E aí a gente trabalha com 3, 4, 5 legislações e fica numa insegurança jurídica muito grande. Então, o grande objetivo aqui do marco regulatório é promover a conformidade dessas normas trabalhistas aí, buscando simplificar e desburocratizar as regras trabalhistas, observando sempre os direitos trabalhistas, redução de custos para as empresas. Então, racionalizar as normas para facilitar a vida. Tem pontos polêmicos, com certeza, a gente tem alguns pontos polêmicos aí na legislação, como toda legislação sempre traz alguns pontos polêmicos, mas, em parte, está bem tranquilo, trazendo algumas normas ali que são fácil entendimento e fácil aplicação. E aí a gente começa aqui falando de um primeiro item, né, que está aí no marco regulatório, mas que, como eu falei com vocês, o marco regulatório, na verdade, ele pegou 1000 normas e trouxe aqui para dentro. Então, aqui, algumas coisas que eu vou falar com vocês, eu falo, nossa, isso é novidade, na verdade nem é. Por exemplo, livro de inspeção do trabalho eletrônico. Coloquei a imagenzinha para vocês, que é o livrinho preto, né? Aquele livro preto que a gente tem na empresa, que a gente entrega lá para o fiscal do Ministério do Trabalho quando ele chega. Tá? Aí ele chega lá, pede para você o livro de inspeção do trabalho. E aí ele vai escrever, se ele for te autuar, ele vai escrever, vai pedir documento, tem a notificação deles, aí grampeia aquilo lá, faz um monte de anotação no seu livro. O pessoal que é muito fiscalizado, o livro é lotado de coisa escrita. Quem não é muito fiscalizado, tem lá o livro, costuma estar em branco, né? Nunca foi fiscalizado, está lá em branco, mas tem que ter o livro. Na verdade, tinha, porque já a gente vai ter aí, só está faltando agora o Ministério do Trabalho regulamentar o livro de inspeção do trabalho eletrônico. Está previsto lá no artigo 11 do Decreto 10.854/2021, mas ele já era citado em outras legislações. Tá? Como que vai funcionar isso? Ele vai ser disponibilizado em meio eletrônico pelo Ministério do Trabalho a todas as empresas que tenham ou não empregados. Sem ônus, obviamente, né? Não vai custar nada para as empresas. E ele vai ser denominado Elite. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma sigla, Elite, né, que é o Livro de Inspeção do Trabalho Eletrônico. Tá? Vai se aplicar também aos profissionais liberais, às instituições beneficentes, às associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Tá? Então, esse livro passará a ser emitido de forma eletrônica. Tá? Vai acabar aquele impresso que a gente tem lá, vai ser mais uma coisa que a gente vai poder tirar lá da nossa prateleira, da nossa gaveta, da nossa mesa, mais uma coisinha que a gente vai conseguir aposentar. Tá? Qual que é o objetivo disso? Tornar ágil a comunicação entre a administração pública, os órgãos públicos, com a empresa. Tá? Alinhado aí à Lei da Liberdade Econômica, que trouxe aí no seu escopo uma série de facilidades de atualizações. Tá? As empresas que são do Simples Nacional vão ter um tratamento diferenciado,
tá? Inclusive fala que essas empresas poderão adotar, se cadastrar para receber o Elite, tá? Porque a gente ainda não tem exatamente como vai se dar esse Elite, mas com certeza vai ser, como a gente já conhece hoje, ECAC, né? A gente recebe aquelas comunicações lá dentro do ECAC, então vai ser eletrônico. Você vai ter uma plataforma, você vai entrar ali e ali vai estar as suas informações a respeito do seu livro de registro, ou do seu livro de inspeção do trabalho, tá? Ele vai ser o quê? Um instrumento oficial de comunicação entre a empresa e a inspeção do trabalho, porque ele vai substituir o livro impresso, então ele vai ser o documento ali oficial de comunicação. Como eu falei com vocês, ainda depende do Ministério do Trabalho estabelecer a partir de qual data vai se tornar obrigatório o uso e como vai se dar aí o início, né, essa plataforma, como vai ser, onde a gente vai acessar. Mas, tendo por base o que a gente tem hoje, com certeza vai ser muito tranquilo. A gente vai ter lá uma plataforma, um lugar, a gente vai entrar e ali vai ter as informações. Então, se houver uma fiscalização, por exemplo, ele não vai mais te entregar uma notificação, ele não vai mais te pedir o seu livro de inspeção. Ele vai fazer a fiscalização, vai fazer as anotações dele, vai embora lá para o Ministério do Trabalho, e aí depois você vai entrar lá no ambiente e vai ver o tamanho do seu problema. E aí você vai descobrir depois o tamanho do seu problema na hora que você entrar lá. Se é autuação, se é notificação, se tem muita coisa para resolver, se não tem, beleza? E aí a comunicação também vai se dar por ali. E é importante a gente falar isso, que, por exemplo, o Ministério do Trabalho hoje, ele manda muitos e-mails para a gente, né? Por exemplo, fiscalização de aprendiz. Hoje tem chegado por e-mail, tá? Fiscalizações, não sei se vocês estão por dentro, mas já existem, já acontecem. Eu, ano passado, tive 4 fiscalizações cuja base é o E-Social. Tá? O E-Social dá multa, já está dando multa. O E-Social, pessoal, eu sempre falava nos cursos, o E-Social não multa ninguém. O E-Social é simplesmente a plataforma onde a gente tem que cumprir as obrigações que a gente sempre teve que cumprir, só mudou o lugar. Então, ano passado, fui fiscalizado 4 vezes aí, com base em informações do E-Social. O fiscal entrou lá no social, pegou as informações e me mandou e-mail com a notificação. Então, o Elite, que é o livro de inspeção eletrônica, ele vai também suprimir com isso aí. Por quê? Ao invés de ele mandar um e-mail, ele vai mandar lá nessa plataforma, eu, como empresa, tenho que entrar ali, olhar e ver que aquilo chegou para mim. É o que acontece hoje com a ECAC, Receita Federal. Ela te manda lá dentro da ECAC, né, tem o domicílio tributário fiscal, você tem que entrar lá e saber que tem uma notificação para você. E aí é a mesma coisa, né? A partir do momento que você entrou, você está ciente que você recebeu aquela notificação, começa a contar o prazo para regularização e etc. Então, esses e-mails que a gente recebe, essas notificações vão ser todas passadas para nós através desse livro de inspeção eletrônico. Tá? Qual que é o objetivo dele? Esse destino aqui, disponibilizar a consulta à legislação trabalhista, está lá na legislação, falando que, inclusive, a gente vai poder fazer consulta à legislação trabalhista. Tá? Disponibilizar às empresas ferramentas aí gratuitas e interativas de avaliação de riscos em matéria de segurança e saúde no trabalho, simplificar os procedimentos de pagamento de multas. A gente não quer pagar multa, mas já que eles querem simplificar, tudo bem, mas o objetivo nosso é não pagar multa nenhuma. Então, não precisa simplificar, porque a gente não quer pagar multa. Mas vai simplificar aí também o pagamento de multas administrativas e obrigações trabalhistas, possibilitar a consulta de informações relativas a fiscalizações, como eu falei com vocês. Você foi fiscalizado, você entra lá e você consegue consultar em que pé está essa fiscalização. O trâmite do processo administrativo, por exemplo, se você tem algum processo administrativo trabalhista, você consegue entrar lá e verificar também em que trâmite está, em que pé que está isso daí, como que está se dando esse processo. Tá? Registrar os atos de fiscalização e lançamento de seus resultados, ou seja, foi lá na sua empresa, fiscalizou, vai lançar lá no seu livro eletrônico tudo que foi detectado, quais são os problemas, o que precisa ser resolvido. Cientificar a empresa quanto à prática de atos administrativos, como eu falei com vocês, esses e-mails que a gente tem recebido vão ser substituídos aí pelo Elite. Tá? Medidas de fiscalização e avisos em geral, aqueles e-mails que a gente recebe no Ministério do Trabalho, com orientações. Lá no início da pandemia,
eles mandaram vários e-mails para a gente com orientações a respeito da pandemia, da permanência do trabalhador em atividade durante a pandemia. Então, isso tudo a gente vai receber através do Elite. Assinalar prazos para atendimento de exigências realizadas em procedimentos administrativos. Você tem 10 dias para se regularizar essa situação aqui e viabilizar o envio de documentação eletrônica em formato digital exigido em razão de instauração de procedimento administrativo ou de medida de fiscalização. Esse aqui é interessante também. Por quê? O fiscal chega na sua empresa, vai lá fiscalizar, chega, pede seu livro físico, aí bota lá a notificação. Eu quero a GFIP dos últimos 5 anos. Semana que vem você leva para mim. Aí anota a data lá, semana que vem você leva para mim lá no Ministério do Trabalho. Aí sai você com aquela papelada toda, vai lá no Ministério do Trabalho levar aquilo para ele ver. Hoje já mudou bastante, né? Eles têm pedido muito em arquivo já, PDF, para mandar por e-mail e tal, mas a gente vai mandar aqui através dessa plataforma aí, que vai ser o nosso livro de inspeção do trabalho. Então ele vai mandar a notificação para a gente, pelo próprio Elite, que era a GFIP dos últimos 5 anos. Vai ter lá o campinho, você pega os arquivos e joga ali dentro para ele poder visualizar para você. Obviamente que isso, a gente sabe que GFIP, né, dando exemplo da GFIP aqui, mas GFIP também daqui a pouquinho já está sendo falecida aí com o avanço da social, daqui a pouquinho GFIP também não existe mais. Mas, enfim, qualquer documentação necessária para fiscalização, a gente vai enviar através do Elite. Cientificar a empresa quanto a atos praticados e decisões proferidas em alguma demanda que ela tem aí, permitir, né, integração com sistemas de processo eletrônico, apresentação de defesa, recurso, ou seja, a gente vai fazer a defesa, o recurso todo dentro desse sistema novo, viabilizar sem ônus o uso de ferramentas destinadas ao cumprimento de obrigações trabalhistas, emissão de certidões relacionadas à legislação do trabalho. Então, esse inciso 10 fala aí das certidões. Então, imagine se a gente conseguir tirar todas as certidões trabalhistas dentro ali do ambiente. Já tiver lá tudo bonitinho. Certidão negativa de débito trabalhista, certidão de regularidade, fundo de garantia, tudo num campo só, a gente entra lá, clica e já sai para a gente. Vai facilitar e muito a nossa vida. E o artigo 15 aí, as comunicações eletrônicas realizadas por meio da Elite com prova de recebimento são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, que é aquilo que eu falei com vocês. A gente entrou lá, registrou que a gente entrou, a gente já está ciente daquela notificação e o prazo começa a contar. Um outro tema, pessoal, para quem chegou depois, qualquer dúvida aí, quem tiver áudio pode chamar, e caso não tenha áudio, pode mandar no chat aqui, que estou com o chat aberto aqui e vou respondendo à medida que tiver alguma dúvida, tá? Um outro tema interessante que surgiu nesse marco regulatório trata das competências da auditoria fiscal do trabalho, tá? Ele vai falar aqui quem tem competência para fazer uma fiscalização do trabalho. Parece uma coisa óbvia, mas não era tão óbvio assim, ou o que foi feito agora também, algumas pessoas também estão achando que não é tão certo assim. Mas, antes, o que nós tínhamos? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Tá? E tem alguns outros órgãos aí querendo também fiscalizar as empresas. Então, a gente tinha vários órgãos fiscalizando a empresa no aspecto trabalhista. Mas vamos tratar de dois, basicamente: o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. O que o artigo 16 do Decreto 10.854/2021 fala? Compete exclusivamente aos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência, autoridades trabalhistas no exercício de suas atribuições legais, nos termos dispostos da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho e de saúde e segurança no trabalho. Artigo 17. A autoridade nacional, as autoridades máximas regionais e as autoridades regionais em matéria de inspeção do trabalho serão auditores fiscais do trabalho. Quando eu disse para vocês que esse aí também causou alguma polêmica, é porque o marco regulatório aqui nesse ponto, o que ele está fazendo? Ele só está ratificando, ele só está confirmando aquilo que já está previsto lá no artigo 21 da Constituição Federal. Lá já fala isso, que quem tem que fiscalizar são os auditores. Tá? E aí ele traz para as empresas, vamos falar lá na ponta agora, segundo alguns especialistas, ele traz o quê? Uma segurança jurídica. Por quê? A partir
desse artigo 16, somente servidores integrantes da carreira de auditor fiscal do trabalho podem exercer a fiscalização. Então, a competência da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho é exclusiva. Tá? Por que eu falo União? Porque o profissional, o fiscal, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele é um servidor público federal. Tá? Então, é inconstitucional e ilegal agora, de acordo com o decreto, a atuação legislativa, ou seja, do Estado, de senadores, enfim, e administrativo de outros entes federativos. Quando a gente fala outros entes aí, em especial o Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, quem pode fiscalizar as empresas são os auditores do trabalho do Ministério do Trabalho. Isso no âmbito aqui trabalhista. A Receita Federal ela vai te fiscalizar lá no âmbito da Receita Federal. Por isso que eu estou dando exemplo do Ministério Público. As empresas eram fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho também, em alguns casos. Então, agora elas não podem ser fiscalizadas. O Ministério do Trabalho fiscaliza e encaminha lá para o Ministério Público se for necessário, se for demandar a ação civil pública, ele vai encaminhar lá para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público, então, vai tomar as medidas necessárias. Mas a fiscalização em si, quem vai fazer são os auditores fiscais do trabalho. E aí trouxe também uma coisa interessante para nós aqui, que é um tópico que fala sobre denúncias sobre irregularidades e dos pedidos de fiscalização trabalhista. Por quê? Foi instituído, vamos assim dizer, canais eletrônicos que poderão ser utilizados por trabalhadores, órgãos e entidades públicas, entidades sindicais, entidades privadas e outros interessados. O que esse canal vai ser usado para quê? Esse canal vai ser usado para que as pessoas possam, ou as entidades possam denunciar as empresas que não estiverem ali cumprindo com as obrigações trabalhistas. E aí a gente tem ali, no inciso 1, ali de cara, os trabalhadores. Tá? Então, esse canal eletrônico ainda não existe, o Ministério do Trabalho tem que se organizar para colocar ele em atividade, mas a lei agora manda ter esse canal eletrônico. Garantido o direito do anonimato, enfim. Se antes a gente tinha Ministério do Trabalho, o trabalhador estava com algum problema e tinha que ir lá no Ministério do Trabalho fazer uma denúncia, plantão fiscal e tal. Aí depois criou-se telefone, tá? Agora a gente tem um canal eletrônico, fica mais fácil fazer denúncia. Porque o trabalhador, primeiro que ele tinha que ir lá no Ministério do Trabalho, e aí ele ficava pensando, se eu for lá, vão descobrir que eu fui. Agora eu vou ter um canal eletrônico que eu vou lá e denuncio a Jaqueline enquanto empresária ali, né? Jaqueline e Rogério são meus empregadores, não estão cumprindo com as obrigações deles, eu entro lá no canal eletrônico e faço a denúncia. Órgãos e entidades públicas, entidades sindicais que já tinha uma força e representatividade muito grande perante o Ministério do Trabalho. Eu já, não agora recente, mas em idos aí lá em 2010, 11, 12, sindicato fazendo denúncia contra a empresa, o Ministério do Trabalho vem pesado, porque a denúncia é do sindicato. Então, a gente vai ter agora, inclusive, outros interessados, ou seja, outros interessados, qualquer um que tiver interesse naquela denúncia, vai poder fazer essa denúncia através do canal eletrônico, garantido o direito ali ao anonimato, e fala lá também na lei que se o servidor público tiver acesso a quem fez aquela denúncia, ele, obviamente, ele não pode expor essa pessoa. Leandro, fez a denúncia, já vai, né, o Rogério já está lá pensando, pô, o meu empregado foi lá, denunciou minha empresa e ele vai ser fiscalizado. Não vai ser, o próprio decreto não fala que não vai ser assim, tá? Mas vai servir de base ali para eles tomarem, fazendo as estatísticas deles, qual setor tem mais denúncia, para criar o que eles chamam ali fiscalizações sob demanda. A gente está com muita denúncia no setor de postos de combustível, vamos fazer uma fiscalização aí grande em cima dos postos de combustível, e dependendo da gravidade da denúncia, aí sim um fiscal vai ser designado para fazer uma visita lá na sua empresa, Rogério. Se dependendo da gravidade dessa denúncia que foi feita, alguém vai ser convidado aí lá na sua empresa, dar uma olhada na veracidade dessa denúncia ou não. O que a gente tem aqui? A facilidade agora para se fazer as denúncias.
tá? Atuação pela inspeção do trabalho, a atuação lá do fiscal. Artigo 22. É vedado ao auditor fiscal do trabalho determinar o cumprimento de exigências que constem apenas manuais, notas técnicas, ofícios circulares ou atos congêneres. Artigo 23. A não observância do disposto no artigo 22 poderá ensejar a apuração de responsabilidade administrativa aí contra o auditor fiscal. O que é isso aqui, pessoal? O marco regulatório está falando o seguinte, que o profissional, que o auditor, ele tem que atuar agora exclusivamente com base na legislação. Ele não pode mais chegar lá, falar comigo que tem uma jurisprudência, falar comigo que tem lá uma instrução normativa lá do Ministério do Trabalho, que tem uma nota técnica. Né? Por exemplo, durante a pandemia, foram divulgadas várias notas técnicas. E a gente tem legislações que não tratavam da pandemia, foram criadas algumas aí na correria, medidas provisórias e tal, mas no início a gente tinha legislações que não tratavam de pandemia, porque nunca tivemos uma situação dessa. E aí a pandemia começou e o Ministério do Trabalho começou a editar algumas notas técnicas. E aí antes o fiscal podia chegar na nossa empresa, como eu sempre falo com o pessoal, né, ele tem o poder da caneta, ele chega, não, mas tem a nota técnica lá que foi editada no Ministério do Trabalho, você não recebeu, não, você não teve acesso à nota técnica, foi divulgado no Diário Oficial da União, é uma nota técnica, aquilo não é lei. E aí o fiscal multava a gente, né? Eu já tomei multa por entendimento dele. Ele entendeu daquele jeito e foi lá e me multou. Olha, isso não vai acabar, não vai mudar, não é... A gente sabe assim, que não vai mudar do dia para a noite. Mas agora, o artigo 23 fala ali, a não observância do artigo 22 poderá ensejar a apuração de responsabilidade administrativa. Eu sempre conto um caso de funcionário sem registro. O cara era um consultor, contrato, nota, fiscal, tudo bonitinho. O fiscal chegou lá, bateu o pé que o cara era funcionário sem registro, ele queria obrigar a gente a registrar. A gente não registrou, ele emitiu lá umas 10 multas diferentes, porque multa funcionário sem registro, fundo de garantia em atraso, descumprimento de ordem do fiscal, simplesmente porque ele cismou que o cara era funcionário, e multou a gente. E a gente falou que não ia registrar, ele autuou lá, lavrou lá uns 10 autos de infração, a gente recorreu e a gente ganhou. Então, numa situação dessa aqui hoje, por exemplo, o artigo 23 poderia ser aplicado contra ele, porque com base em que ele está falando que aquele cara é funcionário? Em qual legislação que ele está se baseando para falar que o cara é funcionário? Só porque ele acha que o cara é funcionário, porque ele chegou lá, o cara sabia muita coisa, muito detalhe, ele cismou que o cara era funcionário sem registro e autuou. E então, hoje, por exemplo, talvez ele responderia aí pelo artigo 23 por não ter observado o artigo 22. Ele só pode me autuar se tiver com base em alguma legislação. Ele não tinha. Ele estava baseando simplesmente no achismo. Diretrizes para elaboração e revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. São as NRs. Tá? Como eu falei com vocês, o objetivo aqui do marco regulatório é trazer também aí essa permanente revisão dos atos. Então, foram criadas diretrizes para que as NRs sejam revisadas, sempre tendo como base aí, e aí a gente falando aqui de segurança, saúde do trabalhador, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, valorização do trabalho, livre exercício da atividade econômica e busca do pleno emprego. Então, o governo trouxe essas diretrizes para que as normas, as NR, sejam sempre revistas, sempre baseadas nesses princípios. Então, a NR tem que ter embasamento técnico ou científico, tem que ser atualizada de acordo com o desenvolvimento tecnológico. A gente tem NRs aí que estavam já extremamente obsoletas. A gente teve até agora a revisão da NR1, trazendo ali, até para se adequar ao momento que a gente vive do e-social, e aí criaram o PGR. Então, é nesse sentido que o governo cria essas diretrizes lá no marco regulatório, que as NRs também têm que ser permanentemente revistas, adequando sempre aí ao desenvolvimento tecnológico e compatível com marcos regulatórios brasileiros e internacional. Ou seja, o conteúdo das normas, deve ser simplificado, desburocratizado. Tá? E aí a gente pega as normas, as NRs que a gente tem hoje,
tem NR ali que a gente começa a ler e a gente dá preguiça na terceira página, na terceira linha, de tanto termo técnico, de tanta coisa difícil da gente entender. Então, agora, o objetivo nessas revisões é que essas NRs tenham ali, sejam mais simples de se entender, mais simples de se compreender. Novidade que a gente tem aqui é no certificado de aprovação, tá, do equipamento de proteção individual. Como eu falei com vocês lá no início, para quem chegou depois, né, o decreto tem 182 artigos, portaria 398. A gente vai passar aqui os principais, vou disponibilizar para vocês, depois quem tiver alguma dúvida pode me mandar e-mail também. Vocês podem tirar alguma dúvida, eu vou disponibilizar para vocês decreto na íntegra, portaria e esse material. A gente vai passar aqui os pontos principais ali que a gente julga que são os principais. Aqui no CA, o que é o CA? Certificado de aprovação, lá do equipamento de proteção individual. E aí, para quem atua em empresa, por exemplo, RH, DP, gerente, gestor, dono de empresa, e que a empresa forneça lá equipamento de proteção individual, tem que estar sempre atento ao certificado de aprovação. Isso, como eu falei com vocês, não traz aqui nada muito novo, né? O que trouxe aqui agora? É que o CA vai ser também emitido de forma eletrônica. Então, lá no artigo 30, ele está falando o que a gente já sabe. O equipamento de proteção individual somente poderá ser comercializado com obtenção do certificado de aprovação. Ou seja, eu só posso comprar um equipamento de proteção individual se ele tiver um certificado de aprovação. Vamos pegar um exemplo clássico, protetor auricular, que a gente, né, ruído e tal, tem até um que tem um chapéuzinho, né? Você pega lá, você vira ele, embaixo do outro lado ele tem um adesivinho nele e lá tem o CA, certificado de aprovação, tem o número. Eu sempre falo com meus alunos aí nos cursos e tal, com o pessoal, aquele número não quer dizer que aquilo está válido. O que você tem que fazer? Consultar para ver se aquele número está válido, se aquele CA está ativo, aquilo já pode estar vencido, aquele CA pode nem existir, o cara está com aquilo no estoque lá há 5 anos e está te empurrando aquilo. Se tiver uma fiscalização, você vai ser autuado porque está com equipamento de proteção individual com CA vencido. E aí, então, a grande novidade que a gente fala em relação ao CA é que as empresas, aí já não é nem tanto para nós, mas que as empresas, elas vão agora obter o certificado de aprovação de forma eletrônica, o que vai simplificar também para as empresas poderem fazer aí os registros desses certificados de aprovação, tá? Então, a grande novidade que a gente vai ter aqui no CA é exatamente a facilidade que as empresas vão ter para poder registrar os seus certificados de aprovação. Novidade aqui também, que não é novidade, porque a gente já tinha a portaria já lá, vai aparecer daqui a pouco aqui, uma portaria já até antiga, mas o que eu falei com vocês? O marco regulatório, ele vem regulamentar algumas legislações que a gente já tinha, mas que ficavam ali meio perdidas, tá? Dentre elas, a gente tem o registro eletrônico de controle de jornada, registro de ponto. Só que se vocês observarem a imagem aí, vocês vão ver que nós temos um relógio de ponto tradicional, está lá pendurado lá na parede, tem lá o espaçozinho para passar o cartão, tem lá o teclado. Esse aí já é mais antigo, né? Ele nem tem ali a biometria, mas a gente, né, todo mundo já deve ter visto, tem um relógio de ponto biométrico, você coloca o dedinho. Hoje a gente já tem lá o que faz a leitura facial, mas do lado ali a gente tem um celular. Né? O que tem esse bendito celular está fazendo ali? Pessoal, a gente já tinha uma legislação que permitia o controle, o registro de ponto alternativo, que eles chamam de alternativo, que é o registro de ponto, por exemplo, através do celular. Por quê? Dona Thalita, minha funcionária, digamos que a minha empresa está localizada na cidade de Matias Barbosa, Thalita está prestando serviço para mim lá na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Tá? Mas eu preciso controlar o ponto para saber se ela começou a trabalhar na hora certa, etc. Mas ela fica ali na cidade de Matias, mas eventualmente ela está lá em Barra do Piraí. E aí a gente tem as empresas de sistema de ponto já nos ofereciam, porque já existia essa portaria permitindo registro de ponto alternativo, formas de registrar esse ponto via celular. E aí todo mundo sempre teve muito medo, porque existia a portaria,
mas a portaria ainda carecia de alguma regulamentação. E aí agora o decreto trouxe para nós, e a portaria também, um pouco mais de regulamentação nesse aspecto. Então, o artigo 31 fala o seguinte: o registro eletrônico de controle de jornada, nos termos do artigo 74 da CLT, será realizado por meio de sistemas e de equipamentos que atendam aos requisitos técnicos na forma estabelecida em ato pelo Ministério do Trabalho, de modo que, aí é importante, né? Coibir fraudes, permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras e garantir a concorrência entre ofertantes desses sistemas. Ok. Os equipamentos e os sistemas de registro eletrônico de jornada, sem prejuízo do disposto no caput, registrarão fielmente as marcações efetuadas e atenderão os seguintes critérios: não permitir alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado. Tá? Ou seja, eu não posso alterar nem eliminar aquilo que o funcionário registrou lá no ponto. Restrição de horário de marcações de ponto. Eu não posso restringir o horário que o funcionário vai marcar o ponto. Ele tem que estar livre para marcar o ponto a hora que ele quiser. Tá? Inclusive, essa questão de restrição de ponto é até interessante, porque às vezes a gente coloca o ponto em algum local que o trabalhador sente-se, digamos assim, ele fica com receio de ir lá marcar o ponto. Então, esse ponto ele tem que estar disposto em um local, inclusive, que o trabalhador consiga ter acesso ao ponto a hora que ele tiver interesse em marcar. Tá? Não pode permitir marcações automáticas de ponto, tais como horário predeterminado ou horário contratual. E não exigir autorização prévia para a marcação de sobrejornada, ou seja, hora extra. Tá? Porque tem ponto que o cara vai fazer hora extra, aí a Jaqueline, a Maria José vai fazer hora extra. Aí a Maria José vai lá bater o ponto, já passou do horário, tem hora extra, mas aí na hora que ela bota o dedo dela lá, ele pede senha do administrador. A Jaqueline tem que ir lá digitar uma senha. Isso é proibido. Tá? O ponto ele não pode exigir autorização para a marcação de sobrejornada. Se ela fez hora extra, ela coloca o dedinho dela lá, ou passa o cartão e ele registra. O que ele tem que permitir? O que ele pode permitir? Pré-assinalação no período de repouso, ou seja, o intervalo entre a jornada, o horário de almoço, pode ser pré-assinalado. O que é o pré-assinalado? A marcação já sai automática no horário de almoço. E essa assinalação do ponto por exceção, que é aquele ponto que foi criado também pela Lei da Liberdade Econômica, que é o ponto que a pessoa não marca. Ela só marca o dia que tiver uma exceção. Então, eu não bato ponto. Né? Meu ponto ele é por exceção, já saiu lá automático. No dia que eu cheguei tarde ao trabalho, aí eu vou lá e marco ponto, porque houve uma exceção. Tá? Para fins de fiscalização, o sistema de registro de pontos, jornada, de registro eletrônico de jornada, deve permitir o quê? A identificação do empregador e do empregado e possibilitar a extração do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. Ou seja, quando o fiscal chega lá para fiscalizar o seu ponto, ele tem que conseguir identificar através dos arquivos quem é o empregador, quem é o empregado e extrair exatamente de forma fiel tudo que foi registrado. Novidade. Qual que é a novidade que trouxe para a gente aqui, Thalita? A portaria 671, que faz parte aí do nosso marco regulatório, lá no seu artigo 75, trouxe o quê? Uma nova regulamentação sobre o registro eletrônico de controle de jornada, classificando em 3 tipos. Basicamente, a gente só tinha um, que é o REP, né? Agora a gente tem ele classificado em 3 tipos. O REP-C, que é o registrador eletrônico de ponto convencional, que é o que a gente já conhece. O REP-A, registrador eletrônico de ponto alternativo, aí entra o celular, entra o tablet, registrador eletrônico de ponto via programa, entra inclusive o computador que eu estou usando aqui agora para falar com vocês. Então, exemplo, vou chegar na minha empresa amanhã, 8 horas da manhã, para bater ponto, não tem relógio ponto. Eu vou sentar no meu computador, vou logar lá e vou bater o ponto através do meu computador. Até então, a gente não tinha regulamentação para isso. Tá? O que tinha que fazer? Cara, tinha que ir lá no relógio ponto, botar o dedinho dele lá, o celular. Então, a Thalita está lá em Barra do Piraí. Ela pega o celular, entra no aplicativo de ponto e marca o ponto. Tá? Agora, é importante a gente esclarecer também
que foram mantidos o quê? O controle manual, papel, não acabou, você ainda pode continuar com papel. O controle mecânico de jornada, para quem tem, né, que é aquele antigo lá, negócio mecânico, ainda pode usar, tá? Aí o marco regulatório fez o quê? Ele pegou toda a legislação do ponto manual, do controle mecânico e trouxe todos para dentro aqui do marco regulatório, ou seja, a gente está tudo centralizado na portaria 671. Tá tudo ali agora na portaria 671. Eu não preciso mais ter que ler vários lugares para entender de ponto. Eu vejo tudo na portaria 671. O novo REP, né, que é o REP-P, que é o por programa, ele vai possibilitar aos empregadores disponibilizar o quê? Um registrador de ponto com a utilização dessas novas tecnologias, que aí vai permitir o que eles estão chamando de marcação de ponto móvel. As empresas de ponto já estão oferecendo para a gente essa novidade aí, tá? Eles já estão oferecendo. Até porque vai ter um custo reduzido. Porque eu tenho o registro eletrônico de ponto, eu tenho um equipamento, tem que ficar lá pendurado na parede, ele tem que emitir um cupomzinho, eu tenho que ter manutenção daquilo, tem que comprar papel. Então, essas novidades vão reduzir os custos aí com certeza. O REP-C, que é o convencional, né, que é o modelo criado lá pela portaria 1510, lá de 2009, também continua existindo, tá? Ele não acabou. Não é para você chegar na empresa amanhã e falar que o ponto convencional, aquele lá acabou, ele continua existindo, tá? E a grande novidade aí, que é o REP-A, que é o Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, ele tem um detalhe muito importante, tá? Porque ele necessita de autorização da convenção coletiva ou do acordo coletivo para que ele seja aplicado, para que ele seja implementado dentro da sua empresa. Então, você não pode amanhã chegar lá na empresa ou chegar para o seu cliente e falar que pode colocar aí o REP-A, registrador, né? Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, porque ele precisa de uma autorização via convenção coletiva ou via acordo coletivo. Então, ele é a grande novidade. Lembrando a vocês, como eu falei com vocês, isso já existia, tá bom, gente? Isso não é novidade. A portaria lá 373, lá de 2011, já previa isso. Ela já previa isso. Simplesmente não tinha ali uma regulamentação, tá? Então, precisa desse acordo coletivo ou da convenção coletiva aí autorizando. Para quem já fez, quando a gente compra um relógio de ponto, um REP, né, convencional, que imprime papelzinho e tal, tem alguns certos cuidados que a gente tem que ter, né? Primeiro, a gente tem que ter o termo, né? O termo do equipamento, tá? E a gente tinha que fazer um registro dele no CAREP, né? Não sei se alguém aqui já fez. A gente tinha que fazer o registro dele no CAREP, que é um site do Ministério do Trabalho. Eu tinha que entrar lá no site do Ministério do Trabalho, eu tinha que pegar várias informações do REP. Pensa num carro, por exemplo, a gente tem o chassi, Renavan, então é tipo isso. Eu tinha que pegar várias informações do REP, várias informações ali do relógio de ponto, entrar no site do Ministério do Trabalho e fazer esse registro. A portaria 671 ela não prevê mais essa obrigatoriedade da gente fazer esse registro do REP convencional lá no CAREP. Então, isso agora não tem mais. Isso estava previsto lá na portaria 1510, se não me engano, no artigo 20. Tá? A portaria 373, que é já antiga, já lá de 2011, ela já não exigia esse registro dos pontos alternativos. Tá? Então, só para vocês verem há quanto tempo a gente já tem legislação falando de ponto alternativo, lá desde 2011. Tá? Mas os fabricantes, ou seja, a empresa que fabricou o ponto, e aí é importante vocês terem atenção a isso, ele continua obrigado a registrar, empresa, registrar os modelos do REP dele lá no Ministério do Trabalho. E ele tem que me entregar o atestado técnico e termo de responsabilidade do relógio. Tá? Todo relógio de ponto que a gente compra, o fabricante tem que pegar para a gente o termo de responsabilidade e o atestado técnico, que está registrado lá no Ministério do Trabalho. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O decreto e a portaria cumprindo o seu papel. Qual que é o papel? Modernizar os controles de jornada. Estão trazendo para a gente aí a possibilidade de marcar ponto no celular, marcar ponto no computador, no tablet, ou seja, estão regulamentando aí essa novidade, tá?
e mantendo aí a segurança jurídica, que é importante. A gente tem agora, então, uma legislação que trata desse tema, que traz para a gente esse tema já de uma forma mais clara, de uma forma mais explícita, tá? Aí a gente trouxe também, está lá previsto, né? Acho interessante citar para vocês aqui, mediação de conflitos, tá? Porque a gente sempre teve aí a figura do mediador de conflitos lá no Ministério do Trabalho, nos órgãos, né, na verdade, do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, tá? E agora, o que o artigo 34 fala? Que os trabalhadores, por intermédio das entidades sindicais, ou seja, dos sindicatos, dos representantes e os empregadores, por si, ou por intermédio das entidades sindicais, poderão solicitar à Secretaria do Trabalho a realização de mediação para dirimir ali um conflito. Então, a gente está, por exemplo, numa negociação salarial e está dando ali um conflito, não chega num acordo, um acordo coletivo, não chega num acordo, ou o sindicato está implicando com alguma coisa na empresa ali, mas que a empresa também não concorda, está dando um conflito. Para evitar que aquilo vá parar na justiça, um dos lados, ou a empresa, ou o sindicato, ele pode procurar a Secretaria do Trabalho e pedir uma mediação. Qual o objetivo da mediação? É todo mundo sentar na mesa e chegar num acordo, tá? Para evitar que aquilo vá para a justiça, ser resolvido lá na justiça, onerar a justiça, aumentar o número de processos na justiça, tá? Então, o artigo 35 fala que a designação do mediador será sem ônus para as partes, ou seja, não é porque a empresa pediu essa mediação que ela vai ter que pagar por esse mediador, tá? E quem vai ser esse mediador? Um servidor público em exercício no Ministério do Trabalho, inclusive podendo ser o auditor fiscal do trabalho, ou seja, vai ser algum funcionário lá do Ministério do Trabalho que vai fazer essa mediação. Já participei de algumas, a gente sempre tem um profissional lá do Ministério do Trabalho mais experiente, então o cara senta ali na mesa para poder colocar as partes ali, conversar e chegar num bom termo, chegar num acordo que seja bom para os dois lados, encerrar aquela discussão para evitar que aquilo vá parar na justiça. Então, a novidade que a gente tem aqui é que agora as empresas elas podem procurar a Secretaria do Trabalho pedindo e propondo essa mediação, tanto as empresas quanto o sindicato. Normalmente, essa mediação só ocorria quando o sindicato pedia ou quando o Ministério do Trabalho entrava, quando havia greve, que aí o negócio ficou insustentável, aí o Ministério do Trabalho entrava para fazer a mediação. Então, antes de chegar numa situação dessa, as empresas já podem solicitar essa mediação. Fala um pouquinho também lá no marco regulatório das empresas prestadoras de serviço a terceiros, né, que são os prestadores de serviços. Tá? O que o marco regulatório fez? Ele está regulamentando o dispositivo da Lei 6.019/74, tá? Deixando claro que o vínculo trabalhista entre o tomador de serviço só se efetiva em causa de fraude. Tá? Que acontece? Eu contrato a empresa do Rogério para prestar um serviço dentro da minha empresa. Tá? E aí, inclusive já aconteceu isso comigo, chega lá uma fiscalização, o fiscal entende que ali não é uma prestação de serviço, que, a verdade, ali a gente tem uma relação de emprego, e, na verdade, o funcionário não é lá do Rogério, o funcionário é meu, tá? Que o Rogério é uma testa de ferro e tal. Então, o que o marco regulatório está trazendo? Ele está regulamentando isso e ele deixa claro que só vai haver esse vínculo trabalhista se for identificado uma fraude contratual, ou seja, eu não contratei de verdade a empresa do Rogério, eu estou fazendo alguma fraude, aí sim os funcionários vão ser considerados meus, tá? E aí, pessoal, lá na CLT, lá no iniciozinho lá da CLT, ele já fala para a gente que o vínculo empregatício ele só existe se houver não eventualidade, subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade. Então, o fato da pessoa estar dentro da minha empresa não quer dizer que ela é minha funcionária, ela é funcionária lá da empresa da Maria José, ela é funcionária da empresa da Jaqueline. Não é porque ela está dentro da minha empresa, não é porque ela está obedecendo alguma orientação, não vou nem falar ordem, né? Alguma orientação que eu passei, que ela é minha funcionária. Por exemplo, na prestação de serviço, um requisito que a gente quebra aqui é a pessoalidade. Subordinação vai existir? Pode ser que sim. Então, eu tenho um funcionário na minha empresa, terceirizado, né?
vamos pegar aqui um porteiro terceirizado, tá? Então eu passo para ele algumas orientações, posso emitir algumas ordens, então pode ser que exista ali, de repente, uma subordinação. Mas a pessoalidade, se ele não vier trabalhar amanhã, a empresa do Rogério manda qualquer um para cobrir. O Rogério só vai me ligar, Leandro, ó, o cara passou mal aqui, está com dengue, a gente está mandando aí outro para substituir. Pronto. Então não existe a pessoalidade. Então eu já quebrei a relação, o vínculo empregatício, tá? Então o que o marco regulatório fala? Olha que interessante que ele fala. A mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva do contratante ou o uso de ferramentas de trabalho ou de métodos organizacionais e operacionais estabelecidos pelo contratante não implicará a existência de vínculo empregatício. Porque tinha casos aí que só porque o cara estava dentro da minha cadeia produtiva, só porque ele estava usando as minhas ferramentas, só porque ele estava usando a minha máquina, ele é meu funcionário. Não, terceirizado, ele não pode nem colocar a mão na nossa máquina, porque ele é terceirizado. Se alguém pegar ele usando a nossa máquina, vai falar que ele é nosso empregado. Então, a mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva ou o uso de ferramentas ou de métodos organizacionais não implica a existência de vínculo empregatício. Tá? A caracterização da subordinação jurídica deverá ser demonstrada no caso concreto e incorporará a submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador. Eu falei com vocês, o fato de eu passar uma orientação, de eu pedir para fazer alguma coisa, não quer dizer que a pessoa é subordinada diretamente a mim, ela é subordinada ao Rogério, que é o dono da empresa. Eu estou passando aqui algumas orientações que são necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Tá? Então, simplesmente, essa subordinação, para caracterizar o vínculo empregatício, de falar que não é funcionário do Rogério e é meu, vai ter que ser demonstrada de forma concreta. Né? Vai ter que ter uma submissão direta, habitual, de forma reiterada, tá? Aos meus poderes, regulamentar e disciplinar da empresa contratante, ou seja, obedecendo às minhas ordens, com todos esses requisitos aqui para ser caracterizado, aí sim, uma subordinação direta. E o trabalho temporário? Semelhante, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Aqui a gente está falando só no marco regulatório. Mas a semelhança é tão grande entre eles que o marco regulatório foi lá e colocou os dois. Tá? Porque, olha só, artigo 41, trabalho temporário. Considera-se trabalho temporário, nos termos dispostos da Lei 7.019 de 74, olha só, Lei 1974, aquele prestado por pessoa natural, contratada por empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição da empresa tomadora de serviço ou cliente para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. Ou seja, o trabalhador temporário, ele é uma pessoa que presta serviço para uma empresa de trabalho temporário. Tá? Então, não se confunde, né? O artigo 42 fala, o trabalho temporário não se confunde com prestação de serviço, tá? A terceiros, porque a gente tem muitas empresas de trabalho terceirizadas, de prestação de serviço, confundindo as situações de trabalho temporário. Então, trabalho temporário é uma coisa, prestação de serviço terceirizado é outro. Tá? Então, quando eu falo, inclusive, de trabalho temporário, eu ia mudar aqui, mas eu lembrei aqui para falar com vocês alguns pontos aqui importantes. Primeira coisa, pessoal, para ser trabalhador temporário, vamos colocar aqui uma situação aqui para vocês poderem participar e para vocês responderem. Vamos dar um exemplo, tá? Estamos em janeiro, novembro e dezembro, meses aí de comércio, vendendo muito. Eu vou precisar de 4 vendedores na minha loja. Tem uma loja, tá? Beleza? Tem uma loja, vou precisar de 4 vendedores na minha loja, tá? Eu já tenho lá, já tenho 4, digamos assim, eu já tenho 4 ali no meu situação normal, e vou precisar de mais 4 para fazer frente ao movimento de novembro e dezembro, que é Natal. E aí eu viro e vou contratar 4 pessoas, tá? Eu viro lá para o meu RH e falo, ó, contrata 4 trabalhadores temporários para mim, tá? E aí o meu RH vai lá, anuncia lá nas plataformas aí, Instagram, sites de empregos e tal, seleciona as 4 pessoas, tá? O RH seleciona para mim as 4 pessoas e manda para mim. Leandro, tá aí as 4 vendedores que você pediu para o trabalho temporário.
E aí eu viro para esses trabalhadores e falo, ó, o negócio é o seguinte, eu só vou precisar de vocês agora esse período aí de novembro, dezembro, tá? Então, eu vou contratar vocês aqui por 60 dias. Contrato de trabalho temporário, tá? A gente vai assinar aqui o contrato de experiência, que só para formalizar aqui um contrato de experiência de 60 dias, tá? Mas é temporário, eu só preciso de vocês por 60 dias. Carteira de trabalho hoje não existe mais, tá? Mas, antigamente, quando existia carteira de trabalho, o que a pessoa fazia também, lá anotações gerais, e escrevia lá, contrato de trabalho temporário por 60 dias. Pergunto a vocês, não tem muito a ver com o marco regulatório não, mas essa observação é importante, tá? Está certo ou está errado fazer isso aí, a empresa fazer isso? Certo ou errado? Quem tiver com chat, responde no chat. Quem tiver no som, pode falar no som, no microfone. E aí, quem se arrisca? Certo ou errado? Ninguém? O que você acha, Rogério, Thalita? Certo ou errado? Leandro, boa noite para todo mundo. Você diz da empresa realizar esse contrato por 60 dias, é isso? Isso. E falar com o funcionário que ele é temporário. Eu tenho a minha loja, contratei você, Thalita, para o final do ano. Vou fazer um contrato de experiência com você de 60 dias, mas eu viro para você e falo, Thalita, eu estou te contratando aqui, temporário, tá? É por 60 Não, dias. você está falando de contrato de experiência, não de contrato temporário. Você tem que ter um contrato de trabalho temporário, com início e fim de contrato. E aí, seguinte, Thalita, por aí. Aí a gente tem um detalhe muito importante, que está até previsto aqui, já está até aqui, ó. Considera esse trabalho temporário, nós temos artigos da Lei 6.019, aquele prestado por pessoa natural, contratada por empresa de trabalho temporário. Aí, Thalita, eu parei só para fazer esse parênteses aqui pelo seguinte, porque, na verdade, para eu contratar um trabalhador e falar que ele é temporário, ele tem que ser funcionário de uma empresa de trabalho temporário. Então, na verdade, eu tenho que contratar uma empresa de trabalho temporário para ela me dar esse trabalhador. A empresa, pessoal, uma loja, por exemplo, ela não pode contratar diretamente o funcionário e falar que ele é temporário. Pode fazer o que a Thalita falou ali, contrato de experiência. Tá? Estou fazendo um contrato de experiência com você aqui de 60 dias. Se eu vou ficar com você depois de 60 dias ou não, é outra história. Mas o que é comum o pessoal fazer? Muito comum e errado. Contrata num contrato de experiência e fala que é trabalho temporário. Eu já vi carteira de trabalho escrito isso. Contrato de trabalho temporário, existe uma empresa de contrato de trabalho temporário. Eu não posso, as empresas normais, elas não podem sair contratando funcionário e falar que é temporário. Exemplo, vou fazer um contrato de 4 meses com um funcionário. Tecnicamente, não existe um contrato de 4 meses. Ele trabalhou 4 meses, é um contrato de 4 meses. Beleza, você pode ter que mandar ele embora depois, vai ter que mandar ele embora sem justa causa, aviso prévio indenizado. Então, o contrato de trabalho temporário, eu contrato uma empresa, faço um contrato com a empresa e ela me fornece esses trabalhadores. Aí, o cara, por que, Thalita, que eu sou um funcionário temporário? Porque eu sou funcionário de uma empresa de trabalho temporário. A gente tem alguns exemplos aí de algumas empresas que realmente fazem isso, tá? Eles chamam, né, ações aí, Dia das Mães, Dia dos Pais, então eles têm lá, e tem regras, tá, pessoal? Assim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas um dos motivos, por exemplo, para fazer frente é uma necessidade transitória. Então, por exemplo, tem uma grande empresa aí que faz cosméticos, né, vende esses cremes, sabonetes e tal, então, Dia das Mães, por exemplo. Aí eles têm o quê? Uma necessidade transitória. É o Dia das Mães. Eu preciso entregar aqui a produção, vende para o Brasil inteiro. Eu preciso de 50 pessoas para dar conta dessa produção. E aí eu contrato uma empresa de serviço temporário, falo com ela que eu preciso de 50 funcionários, ela me manda 50 funcionários, coloco lá dentro da minha empresa. Eu tenho um contrato com a empresa de serviço temporário, não com o funcionário. Tá? E como que é o contrato desse funcionário com a empresa lá? Aí lá com a empresa ele tem um contrato dele. Eu tenho um contrato com a empresa. Eu fiz só esse parênteses aqui, só porque eu lembrei disso no final do ano, aí o pessoal costuma falar que é contrato temporário, é um contrato de experiência. Quando o cliente meu fala isso, aí eu conto para ele que não pode, aí ele fica nervoso. Como é que eu vou fazer? Você vai contratar contrato de experiência, só não precisa falar. Nossa, mas você é ruim, você vai contratar a pessoa e não vai falar como é que você vai mandar ela embora depois? Não, gente. Paciência, eu não posso falar para ela que é temporário. A lei não me permite, eu não sou empresa de trabalho temporário.
E aí tem os riscos, tá, gente? Experiência, tá? Cuidado também, se contrata uma pessoa, fala com ela lá, que você vai ficar com ela só 60 dias, no 50º dia ela pega um atestado de 15 dias lá e afasta. E aí depois você vai ter um problema sério. Some dentro da sua empresa, arruma uma confusão danada dentro da sua empresa. Por quê? Porque ela sabe que ela vai sair. E ela precisa trabalhar, ela precisa de emprego, ela não pode sair. 60 dias para ela é pouco, não vai resolver a vida dela. Então ela tem que arrumar um jeito dela não sair. Arruma ter filho e depois para ficar presa dentro da sua empresa. Então, para que você vai falar? Você contrata a pessoa, uma questão de gestão, você já sabe. Contratei Maria José, mas daqui 50 dias, ó, tchau. Mas você vai lá e escreve, né? O pessoal escrevia na carteira, faz contrato, né? Aí é pior ainda. Você faz um contrato com a pessoa falando que é contrato temporário. Você nem empresa de trabalho temporário é. Você não citou a Lei 6.019, que é a lei do contrato temporário, e está falando que é um contrato de trabalho temporário. Tá? Só esse parênteses para vocês aí. E aí, para a gente finalizar aqui, o artigo 42. Ó, o trabalho temporário não se confunde com prestação de serviços de terceiros. Ou seja, a empresa de trabalho temporário ela não se confunde com a empresa de prestação de serviço. Tá? Gratificação natalina. Famoso 13º, né? Regulamentado aí pelo decreto 57.155 de 1965. Trouxe aqui para vocês porque se você ler alguma coisa aí do marco regulatório, se você buscar alguma coisa, você vai ver que fala, muitas reportagens falam que o marco regulatório trata do 13º. Na verdade, pessoal, por que eu coloquei aqui? Simplesmente só para esclarecer para vocês, para que vocês não assustem e achem que mudou alguma coisa no 13º. O texto foi reproduzido como vigente. Foram apenas renumerados artigos, não mudou nada. Tá? Então, se você lê uma coisa do 13º, às vezes se a gente lê por cima, a marca regulatória trata, será que mudou o 13º? Será que vai acabar? Será que mudou agora? Pode pagar de 3 vezes, de 4? Então, assim, não mudou nada. Tá? Eles simplesmente pegaram a legislação, porque ela é antiga, trouxe ela para dentro do marco regulatório, como eu falei com vocês, foram 1000 legislações, entre decretos, portarias, instruções normativas, eles pegaram 1000, reuniu tudo e trouxe aqui para dentro do marco regulatório. Dentre elas, o 13º. Então, não mudou nada. O texto foi reproduzido exatamente como já estava. Simplesmente mudou os números, a numeração dos artigos. Tá? E teve aqui tem aqui uma novidade, uma observação que é importante fazer, que, segundo eles fizeram uma consulta pública, eu não participei, mas eles fizeram uma consulta pública, que foi acrescentada aí a possibilidade de compensação do adiantamento, que é aquele adiantamento que a gente paga do 13º, com outro crédito de natureza trabalhista, ou seja, você descontar de qualquer outra coisa lá o adiantamento do 13º do cidadão. Ele pegou o adiantamento, a gente mandou ele embora, vai descontar dele, e o 13º não estava dando saldo para descontar o adiantamento. Então, a gente pode descontar de qualquer outro valor da rescisão. Todo mundo já fazia, tá? Só ficou regulamentado agora aqui, oficialmente, mas todo mundo já fazia. Ninguém observava isso, de que para descontar, eu só podia descontar do 13º. Todo mundo ia lá, descontava de tudo e sempre ficou por isso mesmo. Mas agora realmente pode fazer, beleza? A única coisa que a gente pode dizer que trouxe de novidade em relação ao 13º foi isso. Vale Transporte. Vale Transporte também não trouxe novidade, não, mas esclareceu algumas coisas. Sabe, Neliane chegou aí agora aí. Boa noite. Não trouxe novidade, mas esclareceu alguns pontos que tinha gente aí que estava esquisita e fazendo uns negócios meio estranhos aí. E aí o marco regulatório foi lá e falou, já te falei que não pode, hein? Então, pessoal, vamos falar do Vale Transporte. Artigo 107 fala o seguinte: o Vale Transporte, ele constitui boa noite. Ele constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para a utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Ou seja, para você ir trabalhar e para você voltar para casa. Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do beneficiário por um ou mais meios de transporte entre a sua residência e o local de trabalho. Tá? Então, quando a gente fala mais meios de transporte, dependendo da cidade que você tiver, você usa metrô e ônibus para ir para o trabalho. Né? Então, tem cidade que tem balsa, tem cidade que eu uso o ônibus, balsa e o metrô. Então, os meios de transporte necessários. Tá? O Vale Transporte ele é utilizável em todas as formas de transporte público. Todas as formas de transporte público. Coletivo urbano.
ou ainda intermunicipal e interestadual de caráter urbano. Esse intermunicipal e interestadual de caráter urbano, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver quem vai me ajudar a responder essa. Não sei, a maioria aqui, quem está assistindo a gente, depois né, a gente vai ter essa live aí também reproduzida lá no YouTube, então pode ter pessoas aí de vários lugares aí assistindo. Mas vamos lá. Eu estou numa cidade A, não vou nem dar o nome da cidade, porque pode ter pessoas de outras áreas aqui, mas estou numa cidade A. A minha cidade A é metrópole, tá? Grande cidade, tem lá 7 milhões de habitantes, tá? Vamos pegar São Paulo, para ficar fácil, para todo mundo. São Paulo. Estou lá em São Paulo, minha empresa está lá em São Paulo, tá? E aí tem uma cidade lá perto de São Paulo, não vou falar o nome não, mas tem uma cidade lá perto de São Paulo que fica, vamos colocar aí, 50 quilômetros. Aquela cidadezinha pequena, que é roça mais pertinho, tá? 50 quilômetros. É uma rocinha. Então, eu estou em São Paulo, minha empresa está em São Paulo, e tem um funcionário meu que trabalha numa cidadezinha lá, que trabalha para mim, mas mora numa cidadezinha lá. A cidadezinha dele tem 2 mil habitantes. E aí é intermunicipal, ou seja, ele sai de São Paulo e vai lá para a cidade dele, com 2 mil habitantes. Todo dia. A rocinha que ele mora, mas é pertinho de São Paulo, pega um ônibus e vai. E é um ônibus intermunicipal. Sai de São Paulo, vai para outra cidade. Pergunto para vocês, sou obrigado ou não a dar transporte para ele? Ele não mora em São Paulo, ele mora lá nessa roça. E ele pega um ônibus intermunicipal. Ele passa e muda de cidade para ir. Sou obrigado a dar transporte para ele, sim ou não? Quem arrisca? E aí, Maria José? Sim ou não? Bom, sou eu de novo, né? Vai lá. Bom, pelo que está descrito, não, porque não é transporte tarifado por um poder público, né? A não ser que ele fosse. Não, não, é o intermunicipal, sim. Vamos dar um exemplo para você, por exemplo, Juiz de Fora Matias. É a concessão. Aquela empresa lá que faz a linha é a concessão e é 2 cidades diferentes. Uhum. Exemplo clássico para você. A pessoa trabalha em Juiz de Fora, mas ela mora em Matias. E sou obrigado a dar passagem para ela ou não? Não. Não? Quem acha que sim? Acho que sim. Vamos mais longe agora. Matias está muito perto. Bicas. Sou obrigado a dar passagem ou não? Sim. Aí, pessoal, o que o decreto fala? Isso também não é novidade, não, tá? Decreto não, a lei do transporte. Esse não é novidade no marco regulador, isso não que apareceu agora, tá? Só estou esclarecendo o ponto para vocês aqui. Olha só, o vale transporte é utilizável em todas as formas de transporte público, tá? Então, eu tenho de uma cidade para outra, mas existe uma concessão e é transporte público. Ou ainda intermunicipal, tá? Então, interestadual, inclusive, tá? Então, a gente tem, por exemplo, cidades que você atravessa a rua, lá mudou o estado, tá? De caráter urbano. Então, o que quer dizer isso de caráter urbano? Se o ônibus for de caráter urbano, o que é um ônibus de caráter urbano? Tem roleta. Eu sou obrigado a dar passagem. Se tiver roleta, eu sou obrigado a dar passagem. Tá? Ele é um ônibus interestadual, ele sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo. O cara trabalha numa cidadezinha trabalha na cidade no estado do Rio e mora numa cidadezinha no estado de São Paulo. Então ele muda até de estado, mas o ônibus é de roleta. Ele sai do estado do Rio, vai lá para a cidade de São Paulo, o ônibus é de roleta. Se for de caráter urbano, que é o considerado de caráter urbano aí que tenha lá a roleta, a empresa já de cara aí é obrigada a dar, a conceder, né, o vale transporte. Isso é um parênteses para vocês aqui. Mas aonde a gente quer chegar de fato aqui no marco regulatório é o seguinte: tem isso aqui, tá? Não é novidade, já tinha, tá? Parágrafo único. O dispositivo no CAPT não se aplica a serviços de transporte privado coletivo e transporte público individual. O dispositivo no CAPT não se aplica ao serviço de transporte privado coletivo e transporte público individual. Alguém lembra de algum caso aí? O que eles estão falando aí? De quem que eles estão falando? Quem lembra de quem que eles estão falando aqui? Ó? Quando eles falam, o dispositivo no CAPT não se aplica ao serviço de transporte público coletivo, transporte privado coletivo e transporte público individual. De quem que eles estão falando? Isso aqui já é novo. O marco regulatório trouxe essa novidade para a gente aí. Porque o marco regulatório, que eu falei com vocês, ele vem para modernizar, para trazer as coisas para a realidade que a gente tem hoje. O que a gente tem de realidade hoje, pessoal? Uber.
como é que chama o outro lá? O 99, Uber, e agora tem um monte, né? Era só Uber, agora tem um montão aí. Não se aplica, eu não tenho que dar vale transporte para o funcionário para ele andar de Uber. Eu não tenho que reembolsar o funcionário porque ele veio trabalhar de Uber. E vale transporte é para ele andar no transporte público, coletivo, urbano, ou intermunicipal, ou interestadual de caráter urbano. O dispositivo não se aplica ao transporte privado coletivo. O que é o privado coletivo? Van. O cara tem uma van, mas não é a van pública. Aquilo não é reconhecido aquilo não é gerenciado pelo Estado, pela prefeitura. Não tem uma concessão. O cara tem uma van, ele pega, para num ponto lá, enche a van de gente todo dia e aí o funcionário quer que eu pague passagem para ele ficar andando naquela van. Primeiro que aquela van deve ser ilegal. Então, transporte privado coletivo e transporte público individual. Que aí, no caso, por exemplo, a gente pode falar que é o Uber, porque o Uber em algumas cidades já é regulamentado, tem lei. Então, ele virou um transporte público, só que ele é individual. E não é o transporte coletivo urbano. Então, ele não se aplica. Beleza? Essa é a novidade. Uma outra novidade aqui é o seguinte: é vedado ao empregador substituir o vale transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, exceto, a novidade está só aqui, tá? Exceto quanto ao empregador doméstico. Até ali no outra forma de pagamento já existia. Não pode pagar vale transporte em dinheiro. Artigo 110. Isso aí desde que o mundo é mundo. É vedado ao empregador substituir o vale transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, exceto quanto ao empregador doméstico. Por que ele fala exceto quanto ao empregador doméstico? Porque lá no artigo 19 da Lei Complementar 150/2015, o artigo 19, essa lei 150/2015, ela é a lei que regulamenta o trabalhador doméstico, porque o doméstico ele não é regido pela CLT, né? A gente tem que lembrar disso. A legislação que trata do doméstico é uma legislação à parte, Lei Complementar 150/2015. Basicamente, o que está lá é o que está na CLT, mas tem umas pequenas diferenças. Tá? Então, lá no artigo 19, ele fala que o empregador doméstico ele pode pagar o vale-transporte em dinheiro no recibo de pagamento. Tá? Inclusive, o empregador pode escolher a forma de melhor maneira de fazer esse pagamento. Então, essa vedação de antecipação de dinheiro, de pagamento em dinheiro já existia. Tá? O que a gente tem aqui é que uma exceção, que é o empregador doméstico, que a Lei Complementar 150 permite a ele fazer o pagamento em dinheiro. Ok? Parênteses, de novo. Tá? Vamos abrir aqui mais um parênteses aqui de novo. A gente tem várias convenções coletivas, inclusive agora, final do ano para agora, várias convenções vencidas aí, sendo renovadas, autorizando o pagamento do vale transporte em dinheiro. Inclusive, teve até uma aluna minha que me ligou um dia, desesperada, porque estava falando lá que era para pagar em dinheiro. E ela me perguntando o que ela fazia. Eu falei com ela, bom, a convenção tem força de lei, está previsto na reforma trabalhista. Se está falando, paga. Porque convenção tem força de lei. Se a convenção está te permitindo pagar, paga. Mas, se não tem na convenção, é proibido. Se eu tiver uma convenção falando que pode pagar, se o empresário quiser pagar, eu vou falar com ele, de acordo com a convenção, vão pagar. A convenção está falando que pode pagar. Muitas convenções estão vindo com isso agora. Vale transporte e refeição, auxílio alimentação, né? Vale ticket de alimentação. Muita convenção também mandando pagar em dinheiro. Dá o dinheiro para o trabalhador, ao invés de pagar cartão, dar cesta, dá o dinheiro. Vale transporte tem um monte agora mandando dar o vale transporte em dinheiro. Parágrafo único. Nas hipóteses de indisponibilidade operacional da empresa operadora e da falta ou insuficiência de estoques de vale transporte necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo empregador na folha de pagamento imediata quanto à parcela correspondente, quando tiver efetuada a despesa para o seu deslocamento por conta própria. Aí a gente tem o seguinte, tá? Que o vale transporte ele não deve ser usado para reembolso aí de transporte do empregado, tá? Seja via aplicativo, seja lá o que for. Agora, se tiver uma indisponibilidade do sistema, greve, seja lá o que for, seja, o sistema público não está funcionando, e se o trabalhador pagar do bolso dele, o empregador tem que reembolsar aí na folha de pagamento seguinte.
na folha de pagamento seguinte, ele já tem que ir lá e reembolsar esse valor que o trabalhador usou aí para poder fazer o seu deslocamento, tá? No caso de vale transporte, por exemplo, que a gente compra lá o cartão, a gente faz aquilo antecipado, né? E aí eu vou ter que devolver o dinheiro aí que ele pagou do Uber. Então, assim, você pode fazer uma gestão do que o que ele não usou também no vale transporte, que está lá no cartão, no mês seguinte você abate aquele valor, porque aquele valor está sobrando. Mas você vai reembolsar ali, de acordo com o marco regulatório, você vai reembolsar o que ele usou, mas se houver indisponibilidade no sistema. Digamos, uma greve geral, 100%, nada funciona. E ele vai trabalhar de Uber, aí você vai reembolsar, tá? Outra novidade aqui, a gente tem aqui uma novidade também interessante, o artigo 112 diz o seguinte: o empregado, para exercer o direito de receber o vale transporte, informará ao empregador por escrito ou por meio eletrônico seu endereço residencial e os serviços e o meio de transporte mais adequado ao seu deslocamento. Tá? Como eu falei com vocês, pode ser balsa, trem, metrô e etc. A informação de que trata o caput deverá ser atualizada sempre que ocorrer alteração, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. A novidade está aqui. A legislação antes falava para a gente atualizar isso anualmente. Muitas empresas, inclusive, não faziam. Eu sempre pego no pé dos meus alunos, aí, dos meus clientes, para fazer essa atualização todo ano. Agora não precisa mais. Tá? Na verdade, eu sempre falei, né? A gente tem que fazer anualmente, mas sempre pedir aos funcionários. Se antes de dar o dia de você atualizar, se você mudar de endereço, me fala. Mas agora, realmente, a legislação fala que tem que ser atualizada simplesmente aí quando ocorrer alguma alteração, tá? Então, vai ser sempre quando ocorrer uma alteração, vai ser feita aí essa atualização do endereço, tá? O beneficiário firmará termo de compromisso de utilizar o vale transporte exclusivamente para o deslocamento efetivo residência-trabalho e vice-versa. E aí eu sempre falo também com meus alunos aí, né? A gente tem que ficar ligado, porque o vale transporte é para você ir trabalhar e para você voltar do trabalho, porque a declaração falsa e o uso indevido do vale transporte constitui falta grave. E falta grave a gente sabe que é motivo aí para justa causa. Nunca dei nem pretendo dar uma justa causa por conta de vale transporte, mas a lei permite à empresa, numa declaração falsa, e dar uma justa causa por conta de vale transporte. Como eu falei com vocês lá no início, né, dos pontos principais, aí a gente está caminhando para a nossa reta final, né, dentro do nosso horário, ali, faltando 10 minutos para o nosso horário. Um dos mais impactantes aí foi o Programa de Alimentação do Trabalhador, que trata ali, né, do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, uma das maiores mudanças que ocorreram, por isso que é a única que vai vigorar 18 meses, tá? 18 meses depois, todas as outras já entraram em vigor, essas só entram em 18 meses depois, tudo que trata do PAT. O artigo 172 fala o seguinte, que a pessoa jurídica beneficiária do PAT observará as regras da dedução do imposto sobre a renda previsto nos artigos 383. Importante, o benefício concedido pela empresa deverá possuir o mesmo valor para todos os seus trabalhadores. Tá? Então, todos os trabalhadores que recebem lá o auxílio alimentação, o ticket de alimentação, se for regulado pelo PAT, todos os trabalhadores devem receber o mesmo valor. Aí a novidade que está trazendo aí agora a portabilidade, tá? Não me perguntem como vai funcionar isso, mas já criaram a portabilidade agora do cartão alimentação, tá? Então, artigo 182, a portabilidade gratuita do serviço de pagamento de alimentação oferecido pela pessoa jurídica beneficiária do PAT será facultativa mediante a solicitação expressa do trabalhador. Recebo o ticket de alimentação da empresa A, não gosto dessa empresa, não. Esse cartão dela aqui sempre dá dor de cabeça, não sei o quê, eu quero passar lá para a empresa B. Vou chegar lá no meu empregador e falar com ele, a partir do mês que vem, lógico, tá, gente, isso vai entrar em vigor daqui 18 meses. 16 agora, já passaram 2, né? Chegar no empregador e falar aqui, a partir do mês que vem eu quero receber nessa empresa A, não. Eu quero meu cartão alimentação lá na empresa B, eu quero portabilidade do meu cartão alimentação. Então, o que o governo está buscando com isso? Trazer aí outras empresas para dentro desse programa, né? Outras empresas de cartão, essa questão de bandeira, né? Então ele está abrindo
inclusive eles usaram esse termo, eles estão abrindo concorrência aí no setor do Programa de Alimentação do Trabalhador, que é dominado no Brasil por poucas empresas. Tá? Se eu citar uns 3 nomes aqui, aí acabou. São umas 3, 4 empresas aí que dominam esse mercado. Então, o governo agora está trazendo, com essas mudanças aí, possibilidade que outras empresas entrem, inclusive abrindo essa portabilidade aí que vai ser solicitada pelo funcionário. Ainda não tem uma regulamentação, inclusive isso só vai vigorar daqui 18 meses, porque a gente já viu que o impacto é grande. Então, até para se fazer uma portabilidade dessa, vai sair ainda regulamentação. O decreto prevê ainda que o funcionário poderá usar o cartão em qualquer estabelecimento que aceite este meio, e não só nos credenciados, porque hoje também tem essa questão de que só pode usar nas empresas que forem credenciadas ao programa. E agora, com mais essa alteração que o governo fez, vai poder usar em qualquer estabelecimento que aceite o meio de pagamento cartão alimentação. Mas ele não necessariamente vai ter que ser credenciado ao PAT. Uma outra mudança importante é em relação à dedução dos gastos, né, as empresas que são inscritas no PAT e que a legislação permite, elas fazem uma dedução no imposto de renda. Então, agora houve uma alteração. Com essa alteração, essa dedução das empresas cadastradas no PAT, tá, no imposto de renda, de até 4%, fica restrita aos valores despendidos com os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Tá? Então, é uma nova regra. Eu só posso deduzir dos meus custos lá do imposto de renda o que eu uso no PAT para os trabalhadores que têm salário, que recebem até 5 salários mínimos. Tá? O trabalhador, por exemplo, que tem lá 7, 8 salários mínimos e que faz parte do programa de alimentação do trabalhador, esse trabalhador não vou poder deduzir ele lá no meu imposto de renda. Tá? Também vigorará aí a partir de 18 meses. O que o governo está buscando com isso daqui? Privilegiar as pessoas de baixa renda. Né? Então, aquele trabalhador que recebe 1, 2 salários mínimos, incentiva a empresa a continuar concedendo a alimentação, porque ela vai ter esse benefício fiscal. Ela dá uma alimentação para uma pessoa que recebe 8 salários mínimos, ela não vai poder ter esse benefício fiscal, então o governo entende, lógico, que a pessoa que recebe 8 salários mínimos não precisa de ter a empresa um benefício fiscal por estar dando para ele um cartão alimentação, porque o grande objetivo do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, é fazer ali uma gestão, né, nutricional dos trabalhadores para que possa se alimentar adequadamente, e etc. No caso de uma empresa que possui serviço de refeição próprio, né, aquelas empresas que fornecem a refeição, essa dedução pode englobar as despesas com todos os trabalhadores, porque aí o trabalhador ele almoça lá na empresa, né, ele faz o lanche lá na empresa, tá? Então pode ser todos os trabalhadores. E a dedução também deverá abranger a parcela do benefício correspondente até um salário mínimo. E aí a gente tem alguns trabalhadores que recebem uns cartões alimentação alta aí, né? O meu cartão de alimentação é R$2.000. Então, o salário mínimo hoje é R$1.200, Marizé, nossa, o salário mínimo hoje é de 1.212, então a empresa também só vai ter o benefício até 1.212, porque ela pagar além disso, eu nunca tive não, Marizé, mas deve ter empresa aí que deve ter salário alimentar, um cartão de alimentação de R$2.000. Mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Então, ela só vai poder ter o benefício fiscal também para os trabalhadores que tenham o cartão até o valor do salário mínimo. Leandro, sim? eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do PAT. Uhum. Você falou que o valor da alimentação tem que ser igual a todos os funcionários. Uhum. Igual para todos, né? Isso. E se a empresa tiver uma política de pagar a alimentação por dia útil trabalhado, está errado? Mas o valor que paga por dia é igual para todo mundo. Por dia mas por mês dá uma diferença. Não, mas aí veja bem, eu entendo que não, porque é o seguinte, eu pago para todo mundo por dia igual. Se você trabalhar a mesma quantidade que o outro, vai receber igual. Entendi. Porque lá no caso eu tenho quem trabalha 12 por 36 e quem trabalha diarista, entendeu? Então, dá uma diferença no final do mês. Sim, entendi. Essa imposição, essa é nova, tá? Vai vigorar daqui a 18 meses. Pode ser que vá carecer de um estudo melhor em cima desse artigo para vocês lá também. Pode ser. Mas, assim, olhando no primeiro momento, eu não entendo que esteja tão errado, porque eu pago por dia um valor igual para todo mundo. Você recebe mais do que eu porque você trabalha mais dias.
Mas considerando que é uma imposição nova, talvez mereça um pouquinho mais de atenção. Mas, num primeiro momento, eu pago igual para todo mundo. Eu pago R$ 15 por dia para todo mundo. Entendi. E essa portabilidade também? Oi? A questão da portabilidade? Essa aí é... Como que funciona para quem é órgão público que faz licitação? Tipo assim, a empresa X ganhou a licitação, eu quero portabilidade para a empresa Y? Como é que fica? Não, mas como que funciona com o banco? Eu posso pedir portabilidade no meu salário? Pode. Então, mesma coisa. Mas aí os bancos, eles mesmos se resolvem por lá. Então, mas no pátio vai ser a mesma coisa. As empresas sim. Elas vão ter que se resolver. Por isso que é 18 meses, porque é o que eu falei com vocês. É um impacto grande. Por exemplo, essa questão da portabilidade, isso vai dar um impacto, né? Mas o raciocínio vai ser o mesmo. Elas vão ter que se resolver. É exatamente o que você falou. Eu trabalho no órgão público, recebo pelo Banco do Brasil. Não quero, eu quero Itaú. Eu vou lá, peço minha portabilidade, os bancos se resolvem, o dinheiro cai no Itaú. As bandeiras vão ter que se resolver e vai cair no cartão que eu quero. Entendi, não, porque você falou que funcionário ia na empresa solicitar, teria que solicitar para a empresa ganhadora do benefício, né? Porque o decreto está falando pedir da empresa. Mas, por exemplo, eu vou pedir para você passa lá para a gestora do cartão, ó, o meu funcionário aqui está falando que ele quer portabilidade para outra. Vocês vão ter que fazer, porque o decreto falou que vocês têm que fazer. Entendi. Porque, assim, assim, vai funcionar, né? Porque, por exemplo, a gente funciona com uma coisa bem pior que é o banco, né? Então, assim, vai funcionar. O banco é bem pior do que esse aqui, vai funcionar. Mas ainda vai ter que sair uma regulamentação e as empresas também elas têm esse prazo para se organizarem. Por isso que o governo deu 18 meses, porque já se vê que não é uma coisa tão simples de implementar, principalmente essa questão da portabilidade. Não vai ser tão simples assim de implementar. Então, assim, a gente tem ainda esse ano inteiro aí pela frente para as empresas que gerenciam os cartões se organizarem. Na verdade, assim, nem é tanto para nós, né? Elas que vão ter que se organizar agora para conseguirem implementar isso ao final do prazo de 18 meses. Mas eu, assim, acredito que vai funcionar pela questão do banco, né? Porque o banco funciona. Então, é como você falou, os bancos têm que se resolver e o dinheiro tem que cair na conta que eu quero, no banco que eu quero. Então, assim, acredito que vai funcionar. Tranquilo. Entendi. Obrigada. Mas as empresas vão ter que se organizar e elas têm esse prazo consideravelmente razoável para se organizar, de 18 meses. Ok? Ok. Beleza. Então, para a gente finalizar, aí, chegando no nosso horário aqui, carteira de trabalho e previdência social, trouxe aqui também, não é novidade, lei da liberdade econômica, já falava isso. Né? Mas, como eu falei com vocês lá no início, tínhamos aí 14, 15 leis diferentes falando de carteira de trabalho, eles acabaram com todas essas leis, trouxeram tudo para dentro do decreto, então tudo que a gente tem hoje de carteira de trabalho está dentro do marco regulatório no nosso decreto e na portaria. Tá? O artigo 2º, parágrafo único, aí aqui é da portaria, tá, gente? Portaria 671, artigo 2º, parágrafo único. A CTPS tem como identificação única do trabalhador o número de inscrição no cadastro de pessoa física, famoso CPF. A CTPS emitida em meio eletrônico, de que trata o artigo 14 da CLT, é denominada carteira de trabalho digital. Pelo amor de Deus, não me peçam carteira de trabalho em pleno 2022. Não existe isso mais. Tá? Funcionário chegou, te entregou, eu sempre falo com a pessoa, bom senso, cara, te entregou, você até preenche lá, mas você pedir, não. Não esquece esse negócio de carteira. Para fins do disposto no decreto-lei, a carteira digital é equivalente à CTPS emitida em meio físico. Isso, pessoal, já é mais do que batido. A gente está falando disso desde 2019, já funciona perfeitamente bem. Para quem ainda está com medo, esquece o negócio de carteira de trabalho digital, carteira de trabalho física. Um outro também que já existe e que muita gente ainda não aderiu e que tem gente com medo é o registro de empregado no eletrônico. Isso já existe também, tá? Já existe. E aí eles trouxeram também para dentro do decreto, para ratificar o que já existe. Artigo 13. O registro de empregados, aqui eu estou falando registro mesmo, ficha de empregado, tá? Livro de registro, de que trata o artigo 41, ressalvar o discurso no artigo 17, as anotações na carteira de trabalho digital deverão ser realizadas pelo empregador por meio do e-social. Ainda tem muita gente com medo, tá? Vamos falar aqui só para vocês entenderem como funciona. Não é você chegar amanhã, a partir de amanhã, não fazer mais nenhum registro, nenhuma ficha, não anotar mais nada no livro, não é assim que funciona, não.
quando a empresa quando a empresa enviou as informações iniciais para o e-social, ela tinha lá um campinho para ela marcar o seguinte: empresa adota registro eletrônico de empregados? Sim. A partir daquele momento, ela não precisava mais preencher ficha de registro, não precisava fazer mais nada disso. Se ela não mandou essa informação, ela tem que continuar fazendo. Tá? Ah, Leandro, eu não mandei, mas eu queria mandar agora. Só você mandar de novo o seu ES1000, que é o cadastro inicial das informações da empresa, marcando isso aí. Porque, por exemplo, a sua empresa não enviou essa informação falando que ia ter o registro eletrônico de empregado. Então, se você marcar lá agora, vai enviar para o e-social uma retificação. A partir desse momento, você não precisa. Algumas empresas, principalmente quem trabalha com ficha, fala comigo que mas é uma questão de gestão, porque eu gosto de ter a ficha, não sei o quê, papapá. Ok, se for uma questão gerencial. Mas, com o avançar do e-social, com o avançar da tecnologia, da digitalização das coisas, o livro de registro, principalmente o livro. E outra, gente, quem ainda está agarrado no livro ainda tem um outro problema. Onde que o livro de registro tem que ficar? Na empresa. Quem nunca passou aperto com isso, né? Pega o livro de registro para fazer uma rescisão, manda o livro de registro para a contabilidade, chega um fiscal lá e pede o livro de registro. O livro não está lá. Então, se você tem a possibilidade de ter um registro eletrônico, para que você está correndo risco? Porque se você não tiver um registro eletrônico marcado lá no e-social, você precisa do livro. E aí entra tudo que a gente já conhece. Né? O livro tem que estar em dia, organizado, com tudo anotado e no local. O fiscal chegou lá, o livro está lá, mas não está atualizado, pode te autuar. Ou ele chegou lá, o livro está organizado, está tudo anotadinho, mas também não está lá comigo, lá no escritório de contabilidade. Ele pode autuar, o livro tem que estar na empresa. Aí ele chega lá, se a sua empresa enviou lá no S1000, que é um registro eletrônico de empregados, ele vai te pedir livro, não, ele já sabe que ele já vê isso antes, né? Antes de chegar na empresa, ele já sabe que a sua empresa é registro eletrônico, ele tem todas as informações já, tudo que ele precisa ele já tem, então tudo lá no e-social, tá? Então, não é tão novidade assim, mas muitas pessoas não ainda desconhecem que existe isso, deem uma olhada nisso também, para eliminar essa papelada, eliminar essa questão de registro de empregado. Muito empregador, aí eu falo dos donos das empresas, com receio também de acabar com isso daí. Eu estou acabando com tudo. Carteira de trabalho, desde 2019, nunca mais botei a mão. Livro de registro, coloquei todo mundo eletrônico e estou acabando devagar também com isso. Porque é uma outra coisa, tá? A portaria, não recordo agora o nome dela, mas tem na 671, tem, tá? Na hora que vocês lerem, que eu mandei para vocês, vocês vão ver. Lá fala o seguinte: a empresa que não adotou o registro eletrônico de empregado pode continuar no manual, no papel. Aí ele vem descrevendo tudo que tem que ter no papel. Tudo que tem que ter. Como tem que ser sua ficha. Ou seja, se a sua ficha não estiver dentro daquele padrão ali, se o fiscal chegar lá, pegou sua ficha de registro, ele vai virar para você: pô, mas você não está no eletrônico? Não, eu estou no papel. Ah, tá, mas veja bem, a portaria 671 falou que a sua ficha tem que ser assim, 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 assim. A sua não é não. Então eu vou te multar. Isso acontece, tá, gente? No passado eu tive um cliente que aconteceu isso. Só que é uma fiscalização light. O fiscal falou comigo assim: por que você não colocou eletrônico para ele ainda e tal? Eu falei: pô, tem que colocar, mas acabou que não coloquei, eu vou colocar aqui. Ele: porque você sabe, né, que a ficha dele não está no padrão, não. Se não quiser autuar, né? Que não é eletrônico, que você está me dando uma ficha que não está no padrão. Então, eletrônica, a gente marca lá S1000, vai embora para a social e resolve a nossa vida, ok? Para a gente finalizar aí, base legal, mandei para vocês, e vou mandar depois no e-mail, né, só o decreto 10.854/2021 e a portaria 671 de 8/11/2021, mas a gente citou que outras legislações, como a Lei da Liberdade Econômica, 13.874/2019, citamos a Lei Complementar 150/2015, que é a Lei do Trabalho Doméstico, citamos a Reforma Trabalhista, lá de 2017, enfim, coloquei para vocês aqui a base legal. Pessoal, em relação ao marco regulatório trabalhista infralegal, esse é o nome do negócio. Os principais pontos são esses, mas como eu falei com vocês, no decreto são 182 artigos, na portaria são 398. Em 2 horas a gente não conseguiria tratar todos, e também iria ficar muito maçante a gente ficar olhando artigo por artigo. Trouxe aqui o que a gente pode dizer que são os principais pontos, ou os mais impactantes. Tá? É uma oportunidade futura, a gente volta aí a falar desse tema de novo, tratar de outros pontos que possam também ser interessantes, mas
falo com vocês para que vocês façam a leitura dos decretos, da portaria na íntegra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Essa parte do PAT é a que mais vai impactar, por isso o governo já deu 18 meses para poder entrar em vigor, mas a gente tem ali algumas pontuações interessantes, igual na questão do Vale Transporte, já vem falando de transporte para aplicativo, que não tinha na legislação, agora já está falando claramente que não tem que reembolsar só se houver indisponibilidade do sistema. Enfim, o que a gente queria trazer para vocês são esses pontos aqui. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo. Espero ter conseguido atender vocês aí, trazendo essas informações, as expectativas de vocês. Fiquem ligados aí nas nossas redes aí, no site, Instagram. A gente vai estar sempre fazendo aí uma live dessa aí por mês, pelo menos, trazendo algum tema que a gente possa sempre conversar um pouquinho aqui e sempre deixando também um convite para que vocês participem lá dos nossos cursos. Sábado a gente tem o curso do E-Social, fevereiro a gente tem o curso de ICMS e Imposto de Renda. Vocês serão sempre muito bem-vindos nos nossos cursos, tá bom? Espero ter conseguido atender a expectativa de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm lá os meus contatos, e-mail, Instagram, só chamar a gente aí que a gente tem o maior prazer em auxiliar e ajudar vocês. No mais, muito obrigado a todos pela participação. Tenham todos uma boa noite, bom descanso. E espero vocês sábado lá no curso. Boa sexta-feira de trabalho também para vocês. Beleza, gente? Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigado a você, meu bem. Leandro, Diga. os slides você vai mandar por e-mail ou você já mandou? Está na plataforma, mas eu vou mandar no e-mail também para vocês, para facilitar. Tá. É porque eu não recebi, não. Não, tá, porque lá na plataforma tem que entrar lá e pegar, mas eu mando no e-mail. Vou mandar agora, acabando aqui, eu já mando para vocês no e-mail as duas legislações e os slides. Perfeito. Beleza? Tá bem. Obrigada. Por nada. Leandro, Diga. deixa eu fazer um outro pedido para você. Não sei se você vai conseguir me ajudar.